Fala galera, what's up? Teacher Daniel na área mais uma vez, gente, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje vamos falar sobre isso aí que tá na tela, gente. Negative questions. Perguntas negativas, gente. Mais uma videoaula, gente, que vai seguida de um exercício que vocês precisam fazer, tá? Vale ponto. Então, atenção na aula. Negative questions. Tá lá na Lesson 29, Book 1. Muita gente já passou por isso, muita gente ainda vai passar por isso. Quem já passou, relembrar. Quem não passou ainda, já vai aprender para quando ver no livro, já tá no ponto, tá, gente? Super pertinente esse conteúdo, mais uma vez, tá, pessoal? Um negócio que a gente usa no dia a dia sempre, sem parar, all the time. A gente está usando negative questions, então é importante que vocês aprendam de uma vez por todas a montarem as suas perguntas negativas. O que são essas perguntas negativas, gente? No português, bem rápido para a gente entender. Quando a gente faz aquela pergunta negando no começo da frase, geralmente para confirmar uma ideia de algo que a gente tem. Então vamos supor que eu imagino que fulano tenha comprado uma casa. Eu posso perguntar, você comprou uma casa? Estou fazendo uma pergunta normal. Ou eu posso perguntar negando. Eu vou falar, você não comprou uma casa? Dá uma ideia de que eu já sei, eu já tenho essa informação, eu já imagino que você tenha comprado, mas eu estou perguntando para confirmar. Você não comprou uma casa? Você não tem um cachorro? Você não foi à festa ontem? Perguntas negativas. A gente vai fazer essa negação no começo da frase. Vamos entender como é que isso funciona no inglês, gente. Let's go! Examples. Temos exemplos aqui, gente. Na coluna da esquerda, gente, eu coloquei regular questions. São as perguntas da forma normal, tá? E na direita eu coloquei as negative questions, que seriam essas perguntas da esquerda na forma negativa, tá? E antes de a gente começar a entender os exemplos, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Pay attention. Nós temos, gente, de uma forma bem grosseira de falar, dois tipos de verbos no inglês, tá? A gente tem os verbos que trocam de lado na hora de fazer uma pergunta. E a gente tem os verbos que precisam de ajuda, que precisam do auxílio do verbo auxiliar, tá? Então, o que vocês vão usar para fazer as negative questions? Ou vocês vão usar os verbos auxiliares do, does e did, tá? Ou vocês vão usar um dos verbos que trocam de lado. Quais são os verbos que trocam de lado, gente? É o verbo to be no presente, é o verbo to be no passado, tá aqui o are e o was. É o verbo there is. Olha aqui, ó, para fazer a pergunta como ele trocou. Is there a pen? Os verbos modais, will, would, must, can, should, could. Todos os verbos modais, eles trocam de lado com o sujeito para fazer a pergunta. Então, se for um verbo desses que troca de lado, gente, vocês vão usar o próprio verbo na negativa. Se a sua pergunta não tiver um verbo que troca de lado, é porque ela vai precisar do auxiliary verb, que é do verbo auxiliar. E aí, se for presente, tem do e does. Se for passado, tem did. No último exemplo aqui, gente, tem o have, tá? Esse have aqui tá usando o present perfect, ou pode ser o past perfect, aí seria o had, tá? Também usa o verbo have para trocar de lado, mas isso aqui, gente, para quem já estudou, já sabe, né? É um tempo verbal diferente aí, usando o particípio lá no livro 2, que vocês vão estudar isso aqui, tá? Então, se for o have com o particípio, o have troca de lado também, igual o verbo to be e os verbos modais. Se não, vai funcionar com os verbos auxiliares. Vamos lá para os exemplos, vamos tentar entender, gente. A frase é, you have an apartment. Você tem um apartamento. Se eu quiser fazer a pergunta, eu vou colocar o do para fazer a pergunta, certo? Está no presente. Do you have an apartment? Você tem um apartamento? Para fazer a pergunta negativa, o do vai virar don't. E eu vou falar, don't you have an apartment? Você não tem um apartamento? Pergunta negativa. Segundo exemplo, gente, está usando did. Ó, a frase afirmativa seria, she went out yesterday. Ela saiu ontem. Para fazer a pergunta, gente, estou usando did. Did she go out yesterday? Ela saiu ontem. Para fazer a pergunta negativa, o did vira didn't. E vocês vão repetir a frase, gente. Didn't she go out yesterday? Ela não saiu ontem. Next example. Look, people, verb to be. Olha o verbo to be sendo usado, gente. Aqui não tem do, não tem does, não tem did.
You are tired. Você está cansado. Are you tired? Você está cansado? Aren't you tired? Você não está cansado? Imagina que você acabou de encontrar com a pessoa estava correndo na rua, estava malhando, fazendo atividade física. Você imagina que a pessoa esteja cansada. Então você está perguntando na negativa para comprovar. Você não está cansado? Aren't you tired? Verbo to be, gente. Was she a doctor? Ela era uma médica? Wasn't she a doctor? Ela não era uma médica. Verbo to be de novo. Negative question. Ó, o verbo there is, people, que é o verbo haver. Is there a pen in your purse? Tem uma caneta na sua bolsa? Isn't there a pen in your purse? Não tem uma caneta na sua bolsa, não há uma caneta, é o verbo haver, né, gente? No próximo exemplo a gente tem o can, pessoal, o verbo modal, ok? Trocando a ordem aqui também para fazer a pergunta. Can you speak English? Você sabe falar inglês? Você pode, né? O can no sentido de habilidade, de conseguir fazer isso. Speak English. Can you speak English? Você consegue, você sabe falar inglês? Para fazer a pergunta negativa, o can na forma negativa. Can't you speak English? Você não sabe falar inglês, você não consegue falar inglês. Fiz a pergunta negando, gente. E o último exemplo usando have para quem já estudou o present participle. Have you been abroad? Essa pergunta, gente, é se você já esteve fora do país, se você já foi para fora do país. Have you been abroad? Para fazer a pergunta negativa, o have vira haven't. Haven't you been abroad? Você não esteve fora do país, você não viajou para fora. Haven't you been abroad? Negative question. Notem, gente, que as palavras negativas, elas vêm sempre no começo da frase, né, gente? Nos verbos, ou nos verbos auxiliares, do, does e did, ou nos próprios verbos que a gente tem aqui trocando de lado, o verbo to be, os verbos modais e assim por diante, ok? Different situations, people. Algumas situações diferentes, tá? To express your opinion in a more polite way. Para expressar a sua opinião de uma forma mais educada, tá, gente? Your. Faltou o Rzinho aqui, gente. Olha a frase, gente. Wouldn't it be nice to paint that wall green? Essa frase está dizendo, gente, não seria legal pintar aquela parede de verde? Você está dando a sua opinião, gente. A cor que você prefere para aquela parede é verde. Então, você está usando a negative question para dar a sua opinião de uma forma mais educada. So, wouldn't it be nice to paint that wall green? É a sua opinião. Não seria legal pintar aquela parede de verde? De qualquer forma, gente, o would, o verbo modal, tá aqui wouldn't, a forma negativa, porque é uma pergunta negativa. It's a negative question. Polite requests, que seriam pedidos educados, ou até mesmo, gente, para oferecer algo de uma forma mais educada, certo? Você vai usar a negative question. Olha o exemplo. Won't you like to have some coffee? Poderia ser o would também, gente. Seria wouldn't you like to have some coffee? Você não gostaria de tomar um pouco de café? Você não quer um pouco de café? Vocês podem dar a tradução de vocês, tá, gente? Você está oferecendo café para a pessoa e você está usando a negative question, o will, na negativa que vira won't. Poderia ser o wouldn't aqui também, daria a mesma ideia para a frase. Negative question, pergunta negativa, para poder oferecer aqui o café nesse caso, né, gente? E para finalizar, gente, different order. Isso aqui seria ordem diferente. Não necessariamente, gente, vou voltar aqui para vocês entenderem. Nesses exemplos aqui, gente, eu coloquei sempre abreviado, tá, gente? Don't, didn't, aren't, wasn't, isn't, can't. Mas isso aqui pode vir de forma separada, tá, gente? E aí vai mudar um pouquinho, vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu posso falar, você não tem um irmão? Don't you have a brother? Ao invés de eu usar o don't aqui no comecinho, pessoal, eu posso usar do you not. E tô fazendo a mesma pergunta, tô dizendo exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Soa um pouquinho mais formal isso aqui, mas tá correto, tá, gente? Do you not have a brother? Don't you have a brother? Você não tem um irmão? É tudo a mesma coisa, tá, pessoal? E o segundo exemplo tá usando o verbo modal can.
Can he not help us now? Eu posso usar, gente. Posso perguntar. Can't he help us now? Ele não pode nos ajudar agora. Ou eu posso separar, tá, gente? Aí a ordem fica diferente. Em vez de ficar can't he, vai ficar can he not help us now? Same translation, mesma tradução. Ele não pode nos ajudar agora. Só para poder elucidar para vocês que pode vir assim, gente, de forma separada, tá? Ou pode vir assim, na forma contraída. Aí vem tudo antes do sujeito, realmente no comecinho da frase, mas está dizendo a mesma coisa. Duas formas diferentes de fazer as perguntas negativas, gente, as nossas negative questions. Practice, pratiquem isso, gente, estudem, montem suas frases, criem seus exemplos, cria na cabeça em português, passa para o papel traduzindo. Pratique isso aqui, gente, matéria importante, conteúdo que a gente não vai deixar de ver nunca, vai usar isso aqui para sempre, tá? O exercício está indo junto, façam, vale ponto, tá, gente? Bons estudos para vocês. Toda e qualquer pergunta, gente, vai lá no grupo seu de WhatsApp da sua turma, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, tá, gente? Bons estudos para todos. See you next week. Bye bye, people.